Salve, meus queridos, tudo bom? Vamos de novo, para mais uma prática de desenho utilizando o CorelDRAW. Hoje vamos trabalhar uma t-shirt, ou uma camiseta básica, conforme você queira chamar. O interessante dessa aula é que a gente vai reunir todos os conhecimentos das aulas anteriores. Não viu, não olhou, Então aqui em cima, daqui a pouco eu decoro isso, Aqui em cima vai estar o link para os vídeos anteriores. É muito importante que você veja eles com calma, faça os exercícios, porque agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da construção de uma t-shirt. Eu vou passar rapidinho a construção, do nosso retângulo até a camiseta final. Eu quero que vocês olhem, não se assustem, vou passar uma velocidade rápida já para vocês verem um horizonte, uma noção dos processos. Na sequência a gente vai passo a passo, devagarinho, com calma, e vocês vão seguindo aquela metodologia, com bastante calma. Dá um play no vídeo, assiste uma etapa, pause, vai para o Corel de vocês, façam, voltam se precisar e vão avançando. Não esqueçam, é uma construção. Pequenos detalhes vão construindo um visual inteiro de novo. Importante, essa aula não vou trabalhar com base. Muita gente tem uma base, o corpinho embaixo e a gente redesenha em cima. Como o objetivo é aprender a ferramenta, eu vou começar com o retângulo mesmo, que é a metodologia que a gente usa para modelar. Quem está acompanhando desde o começo, sabe que eu estou trabalhando assim. A gente vai construindo esse conhecimento. Detalhes depois de largura da peça, altura, proporção, a gente vai corrigindo com o tempo. Então, nesse momento, eu preciso que a gente se concentre no passo a passo para a construção da camiseta. Depois de pronta, compreendendo esse processo, o segundo momento vai ser a gente desenvolver ela com uma qualidade maior, uma proporção, uma escala do desenho melhor. Vamos lá! Então, pessoal, gostaram da construção da camiseta, Que acharam? Pareceu fácil, pareceu difícil? Vamos ao nosso agora passo a passo para entender a ferramenta. Lembrando que você precisa assistir às aulas anteriores para ficar mais fácil esse entendimento, tá? Vamos lá. Retângulo, vou aproximar aqui, Ctrl Q, adicionar um nozinho aqui em cima, adicionar um nozinho que seria o final da cava. Entendendo esse retângulo aqui, a ponta do ombro, quem já entende um pouco de modelagem, quem já viu um molde de uma t-shirt vai se identificar aqui. Então eu vou trabalhar, vou puxar um pouquinho mais para baixo, aproximar aqui, tá? Essa inclinação do ombro, a distância do ombro vai variar de acordo com o modelo que vocês construírem. Eu vou baixar um pouquinho aqui, botão direito, em curvas, puxar para dentro. Aproveitando esse desenho, que eu teria uma silhueta, eu vou Ctrl C, Ctrl V, virar na horizontal, puxar o desenho um pouco para o lado, segurando o Ctrl ajuda bastante, que daí ele vai em linha reta. Vejo
olho para mim que nesse momento é uma proporção que me agrade, que faz sentido com o desenho que eu estou fazendo, seleciono os dois e soldo. Tem aqui o início dessa silhueta. Vou vir aqui, esse nozinho eu vou tirar, clico aqui em curvas e puxo em linha reta, já que ele vai fazer uma t-shirt, né, dessa forma. Não gostei, achei que a distância era muito pequena aqui, ó. Seleciono os dois. Vamos ter essa ferramenta de alongar, escala, shift e puxo para o lado. Ok, vamos entender esse desenho, vamos olhar para ele, acho que a proporção dele, vou apagar o nosso de baixo. Começou a ficar interessante. Pinto ele de branco. Na tela não vai ter diferença, mas é importante na sequência que ele esteja pintado de branco, uma cor branca. Porque olha só, para fazer a manga, eu vou dar um clique, dois cliques, dois cliques, dois cliques. Aqui dentro eu vou avançar ele uma área maior. Por quê? Quando eu jogo ele para baixo, a parte que está em cima vai esconder, ela está pintada de branca. Então eu consigo ter essa liberdade aqui. Principalmente, caso eu mude alguma coisa na cava, eu posso aumentar e diminuir independente da manga, porque ela vai estar por baixo, ela vai estar maior por baixo. Vou deixar o desenho agora aqui certinho. Eu vou trabalhar, vou deixar, eu entendo que o meu desenho eu quero uma curvatura aqui em cima, na cabeça da manga, puxo para cima, para esse desenho seguir uma sequência, puxo um pouco para baixo e faço a modelagem do meu desenho. Para fazer a costura, no caso uma t-shirt de meia malha, né, a gente faz com uma cobertura, ela vai ter as duas linhas de costura por cima. Olha, por baixo tem um trançador. Como a gente vai ver um visual por cima, a gente vai fazer duas linhas pontilhadas que vão simular, vão identificar que nós temos uma cobertura. Eu venho aqui, clico, seleciono, faço uma linha. Posso dar Ctrl C, Ctrl V, e aí com o teclado a gente vai clicando, dando a distância aqui, entender que proporcionalmente faz a bainha. Aqui uma informação importante. Quando a gente faz desenho técnico no Corel, vai depender do tamanho da peça, da área que você está trabalhando, mas é sempre interessante que os contornos tenham uma espessura, as costuras uma espessura um pouco menor, e se for fazer alguma linha de dobra, de volume, menor ainda. Então nesse caso eu uso sempre a espessura, eu seleciono o desenho 2 para o contorno, né? Vou dar um Ctrl R aqui, 2. E para as minhas linhas eu vou trabalhar 1,5. 1.5. Coloco esse pesponto aqui, seleciono 1.5, coloco esse pesponto aqui. Então eu começo a entender esse meu desenho. Aqui vai uma função bem legal e ajuda bastante na nossa produção, nesse caso e em outras situações. Eu sei que eu quero uma manga exatamente igual ao do outro lado. Então eu vou selecionar, com a primeira seta eu arrasto, seleciono, e vou em editar, clonar. O nome já diz, né? Eu faço um clone do desenho. Eu venho aqui, espelho esse desenho e jogo ele aqui em cima. Desenho prontinho. Vou vir nesse desenho, eu percebi que eu acabei deixando a cabeça do meu desenho sem encostar. Isso foi um erro meu na hora que eu cliquei, finalizar o desenho, não cliquei em cima, né? Então eu já vou consertar clicando aqui. Vou pintar o desenho, pintou de amarelo, tá ok. Né? Percebo que do outro lado também o desenho já pinta automaticamente. Então foi o que eu fiz no meio da construção. Facilmente eu arrumei ele. A ideia é que vocês, como já viram nas outras aulas, que a gente não cometa esse erro que faz a ligação. Começa o desenho e termina encaixando para poder pintar. Vocês já observaram que, como eu fiz a clonagem da manga, eu posso trabalhar ela de uma forma que o que eu mexer aqui, mexe do outro lado. Então eu venho aqui, eu quero deixar um pouco mais para baixo aqui, eu posso vir minhas linhas, puxar elas. O outro lado vai corrigindo automaticamente, aí obviamente eu ganho o dobro da velocidade e tenho uma qualidade do desenho simétrico. Vamos entender, vamos olhar o meu desenho aqui como um todo. Então eu estou olhando ele, repetindo, né, a proposta é não utilizar uma base, eu estou apenas moldando esse desenho. Ó. Vou puxar um pouquinho mais para baixo, aí eu venho minha manga, eu acho que eu deixei a cava muito curta, proporcionalidade, eu venho aqui, seleciono, puxo um pouco para baixo. Então, olha que interessante, eu começo a entender esse desenho e começo a moldar ele. Mesma coisa a cava, seleciono ela aqui, puxo reto para baixo para deixar ela maior. Se eu entender que eu tenho que aumentar a manga, eu aumento e vou brincando, né? Vou trabalhando esse meu desenho, ó. Vou colocando ele aqui, vou moldando para que ele fique. Quando você utilizar uma base ou quando você tiver mais tempo de trabalho, mais experiência,
essa brincadeira, essa dificuldade de achar a proporção vai sendo solucionada. O seu olhar vai ser treinado. Então isso depende de quantas horas de desenho você já tem. Isso que é importante que treine, faça, pegue uma peça base que você tem em casa, né? Começa a trabalhar com ela. Então, ok, eu entendi que nesse momento, para minha peça, para minha coleção, ficou um desenho legal. Vou vir aqui, vou arrumar. Vou fazer uma correção, porque como eu clonei, mudei o desenho em outra área, ele perdeu a função, ficou diferente. Ó. Então, facilmente eu deleto, faço aquele processo sem muito estresse de editar, clonar novamente. Então, viro na horizontal, coloco aqui, eu consigo fazer isso aqui de forma rápida e bonitinha. Então, percebe que a gente vai construindo, vai surgindo probleminhas que a gente faz uma correção de forma fácil, porque a gente entende o processo, né, do início, meio e fim. Vamos trabalhar a gola aqui. Agora eu vou pensar nela, vou trabalhar uma gola redonda com uma ribaninha. Então, para fazer essa gola redonda, é importante que eu faça um retângulo novamente, batendo na pontinha aqui em cima, até a outra ponta. Fiz esse retângulo. Já vou deixar ele com a espessura de 2 pontos. Vou agora puxar ele um pouquinho para baixo e eu tenho que entender, conforme eu colocar esse meu desenho, é essa a espessura que eu vou ter dele. Eu vou vir aqui, transformo ele, Ctrl Q de quebrar o desenho, seleciono com a segunda seta, já posso transformar em curva se quiser, e venho aqui, seleciono esse nozinho, coloco ele aqui, achar o local dele certinho e coloco ele aqui. Aqui a gente vai fazer um trapézio, então aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção, tá? Eu vou até aproximar o desenho para fazer ele de uma forma mais correta. Essa linha eu vou deixar ela em reta, né? Não precisa ter transformado ela em curva, do outro lado igual. Então observe o desenho aqui, vou pintar ele de outra cor para facilitar a visão de vocês, vou pintar ele de amarelo, transformar essa linha em reta. Eu deixei ele extremamente fininho. Por quê? A hora que eu puxar, eu vou ter toda uma curvatura de trabalho nele. Puxo uma aqui, puxo outra aqui. Qual é a ideia aqui? Que ele tenha essa curvatura. Eu não posso mais mexer aqui na ponta, uma correçãozinha. Agora eu tenho que mexer nessas laterais para entender que essa espessura vai ser a mesma daqui. E, consequentemente, a hora o ângulo que eu puxar para baixo é que vai fazer todo o movimento da gola. Partindo do princípio que essa está ok, Ctrl C, Ctrl V, faço uma cópia dela, vou pintar de outra cor para facilitar. Então, ó, vou deixar em cima, no local, eu vou colocar aqui e só puxar para cima. Como a gente já aprendeu em outras aulas, Ctrl Page Down para jogar para baixo. Então, de novo, vou entendendo a minha gola aqui. Quero que ela tenha uma gola mais profunda. Seleciono e vou puxando. Desenho, vou adaptando aqui, vou jogando um pouco para baixo. Então a construção do meu desenho vai ficando dessa forma. Depois de pronto, se eu entendi que a gola atrás e na frente está ok, eu vou fazer o que seria o fundo. Via regra, a gente sempre usa um desenho técnico que é ao avesso, um tom mais escuro. Como eu vou trabalhar esse meu desenho, uma característica de desenho técnico que é branco, com contorno preto, eu faço o fundo de cinza. Jogo para trás, embaixo de tudo. Posso acrescentar aqui já um detalhezinho de uma etiqueta. Pinto de branco, jogo para trás, Ctrl PG Up em cima do fundo, né? Ó, e acabo fazendo essa construção. Caso eu já queira entregar para minha empresa, meu cliente, para mim mesmo com uma loginho, a gente vem aqui, usa o logo da empresa, vou colocar um Mzinho aqui e simplesmente vai construindo ela de uma forma aqui dentro, coloca logo, CNPJ, fabricação brasileira, as informações, né, que são obrigatórias de tamanho aqui. Vou transformar em branco, né, então minha t-shirt está começando a ficar construída com uma cara de t-shirt. Né. Vou vir aqui, eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho mais a altura do ombro. Como o desenho está construído de uma forma bem correta, eu estou com o teclado subindo um pouquinho a coisa e só venho aqui, seleciono todo o meu grupo da gola e jogo ele para cima com o teclado também. Como a gente conversou aqui, que a gente vai fazer uma gola de ribaninha, né? A gente pode fazer uma ribaninha que tem aquele padrão dos risquinhos, né? 2x1, conforme ela é construída, conforme ela é tecida. Então, para fazer isso, é bem fácil. Eu vou usar
a minha gola que eu tenho aqui. Vou vir aqui, clico e puxo para cima uma linha. Deixar um pouco maior aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Ó. Eu vou pintar de outra cor do outro lado para ficar mais fácil vocês compreenderem. Até porque essa linha aqui amarela ela vai embora. Eu venho aqui, dou um clique em cima dessa primeira linha. Puxo, que seria essa ponta aqui, né, até a interseção das duas linhas, da amarela com essa aqui. Por quê? Olha que legal, vai fazer esse leque aqui. Então eu dou uma distância, clico com o botão direito, solto o esquerdo. Aí eu repito, Ctrl R, né, e repetir, eu faço o leque todinho. Aquela amarela eu posso vir aqui, clicar, deletar. A minha silhueta da gola, deletei também. Tem esse lequezinho pronto, seleciono ele, Ctrl G, Ctrl C, Ctrl V, eu tenho 2. Agora, venho lá em Objetos, Power Clip, colocar no recipiente. E o recipiente é o que? O local que eu vou incluir essa arte. No caso, essa minha ribaninha frontal. Coloquei aqui dentro. De cara já, eu considero que saí já com uma distribuição interessante. Se eu quiser ser mais perfeccionista no desenho, botão direito em cima, editar Power Clip. Então, botão direito em cima do meu recipiente, né? Editar. Eu entro dentro dele, ó. Silhueta azul é a silhueta da gola que eu fiz. Seleciono esse desenho e vou movimentando ele para que ele encoste de repente desse lado, ó, e eu vou construindo ele. Finalizar a edição, vou repetir a mesma coisa com o desenho para a parte superior da gola. Objeto, Power Clip, colocar no recipiente e agora eu clico aqui em cima. Então fiz essa construção do desenho. Caso eu queira fazer uma gola com pesponto de reforço, alguma coisa aqui, eu seleciono, faço somente uma linha, seleciono essa linha, transformo ela em curvas, pego a primeira seta, trabalho com padrão de 1,5, coloco o pesponto, é interessante que sempre o pesponto seja o mesmo padrão de toda a peça, para fazer sentido, e puxo aqui o desenho. Ctrl Page Down, para ali para baixo. Quero fazer um reforço aqui também, sem problema. Ó. Escolho a distância que eu quero que esse meu reforço esteja. Ctrl, linha reta, coloca aqui. Seleciona em curvas. Vou colocar tamanho 1,5. Vou colocar o pesponto. E desço o meu desenho até aquela distância. Conforme você preferir, eu gosto assim, ó, e depois se aplica para fazer esse movimento aqui também, tá? O movimento da gola, ó. Coloco um nozinho bem no centro e aí eu consigo facilmente puxar, ó. Então a gente começa a fazer um desenho e se a gente, conforme a necessidade do trabalho do cliente, a gente vai trabalhando essa curvatura. Aqui embaixo simétrico, né? Eu posso aumentar aqui e vou construindo essa curvatura assim bonitinho. Posso aprimorar minha gola. Seleciono a minha gola aqui, vou entender que eu quero uma linha central aqui no meio, né? Coloco um nozinho, coloco outro nozinho, a partir dela é o ponto que eu tenho a simetria do desenho de um lado para o outro, e aí eu vou consertando, tornar ele simétrico, os dois, e vou trabalhando essa brincadeira do desenho, essa curvatura do meu desenho. Então, cada vez mais que a gente vai evoluindo, vai aproximando esse meu desenho, a gente vai melhorando a ideia de trabalho, a ideia estética, né? A ideia de proporção do desenho. Mas não se encane agora não, tá? Importante que vocês compreendam as ferramentas e o passo a passo. Olha que interessante. Então agora eu tenho minha camiseta, bonitinha, falta o quê? Aqui embaixo, o pesponto da minha peça. Como vocês já viram, muito fácil de fazer, uma linha que é a linha reta, não tem segredo, 1.5, esse pesponto, Ctrl C, Ctrl V, jogo o teclado para cima para seguir um padrãozinho. Se eu for aqui, para ficar mais parecido, né, as distâncias, e fazer sentido, já que as bainhas elas vão ter com o padrão da empresa o mesmo tamanho, eu vou construindo essa bainha do mesmo jeito, ok? Tenho uma camiseta, espero que vocês tenham entendido esse passo a passo, repitam ali, façam de novo, anotem, apaguem e vão aprimorando esse desenho. Dica importante, se você não tem muita experiência, pega
peça que você tem no armário, estica ela sobre uma mesa reta e começa a olhar os detalhes da construção dela. Vai ter peças que vai ter um ajuste, vai ter peças que a manga vai ser maior, menor, a cava maior, menor, o ombro, né, vai ter uma queda maior. Tudo vai variar porque é o modelo, é o design, aí você aplica a sua criatividade em cima dessas ferramentas aí, dessas peças e atende o seu público-alvo com maior eficiência. Valeu? Até!